Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Santana, seja muito bem-vinda por aqui novamente e hoje o nosso assunto é medo. Você já se viu paralisada ou travada diante de um lugar ou de pessoas desconhecidas que te perguntaram alguma coisa e rapidamente você pensou, falo ou não falo? Será que o que eu falar tem coerência, não tem coerência? O que vão pensar de mim? E ali você já começou a ficar vermelha, sua boca começou a ficar seca e às vezes você travou e não conseguiu falar. Ou às vezes em situação da sua vida mesmo, em alguma coisa que você se propôs a fazer, vou aprender a dirigir, de repente você se travou e ali se bloqueou e não conseguiu continuar nas suas aulas de direção, porque simplesmente você falou, eu não consigo, eu tenho muito medo, eu não consigo ir, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo outro, e vários medos começaram a surgir. E na verdade, o que acontece? O medo, ele é uma reação do nosso organismo. Quando nós sentimos medo, há uma liberação de noradrenalina, adrenalina e cortisol. E isso traz o quê? Uma reação tanto mental quanto física. Nós temos vários pensamentos aleatórios, negativos que acontecem quando nós temos medo. A gente começa a pensar no pior que pode acontecer, a gente nunca pensa no melhor que pode acontecer, ou no meio termo, sempre o pior. E agora se eu falar eu vou engasgar, eles não vão entender, vão rir de mim, não vão prestar atenção e várias outras coisas. E isso acontece porque a partir do momento que vem aquela adrenalina, aquele cortisol, nós sentimos o nosso rosto ficar vermelho, há várias reações, há tremor, batimentos cardíacos acelerados, sudorese, dor de barriga, a gente fica até sem jeito de falar alguma coisa, a gente quer falar, mas nem sabe por onde começar. Então essas são reações físicas e mentais que o medo nos causa. Mas o medo também tem o seu lado positivo. Por exemplo, você está num lugar, num restaurante, no mercado, de repente você ouve aquele estrondo, você não viu, mas só em ouvir aquele estrondo já lhe causou medo. E a sua reação é se proteger, é de sobrevivência. Eu vou correr daqui, para onde que eu vou? Porque alguma coisa está acontecendo. Esse estrondo é estranho, parece que algo deu errado aí. E aí você corre daquele lugar. Esse é o medo de sobrevivência. Por exemplo, você está num lugar e de repente vem um carro em alta velocidade, então rapidamente você tenta se desvencilhar daquilo ali, porque você vê que alguma coisa pode acontecer, é um perigo para você. Então é um medo que te faz te proteger, traz aquela alerta. Mas há também aquele medo que te trava na vida. Aquele medo que quando você não reage, quando você não enfrenta, ele se alastra. E daquele medo vem vários outros medos vão surgindo quando você não tem uma reação. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 3 pontos aqui que nós precisamos nos atentar, que são sinais de medo que estão nos causando várias paralisações na nossa vida. O primeiro ponto é quando o medo começa a governar completamente a sua vida. Quando isso acontece, se torna debilitante, porque em situações, em tomadas de decisões simples que você precisa se posicionar, você se vê travada e não se posiciona. Você fica ali em cima do muro, indecisa, se faz ou se não faz. E aí a sua comunicação expressa medo, o seu olhar expressa medo, a sua decisão expressa medo, você não se sente segura, confiante para falar, para ser firme em algo que você precisa de fato ser firme. E isso acontece porque o medo começa a governar totalmente a sua vida. Ele governa a sua comunicação, o seu olhar, a sua ação. Então você não tem uma ação segura, uma ação confiante. Você quer decidir, mas as pessoas olham no seu olhar e vê puro medo naquela sua decisão. E isso não passa firmeza, isso não passa segurança. Um exemplo disso é de repente você está numa entrevista de emprego e ali você tem a sua capacitação, você se preparou, você é formada para aquilo, você já trabalhou naquele ramo e quando a pessoa começa a falar para você, dizer sobre você, me conte um pouco sobre você, você tem aquela expressão de medo e você não consegue
falar sobre o seu preparo, você não consegue falar sobre as suas habilidades, você não consegue falar como você pode contribuir para o crescimento daquela empresa, e tudo isso é porque o medo está governando o seu cérebro. Então você sempre pensa, não, eu não estou preparada para fazer isso aqui, não estou preparada para falar, não é o momento, não vou começar agora porque eu ainda não me sinto segura totalmente. E toda vez que você tiver esse pensamento que você não está preparada, menos preparada você vai estar. E se você parar para pensar, às vezes faz 2 anos que você já vem se preparando e nunca está sendo suficiente. Por quê? Você está se escondendo atrás do preparo, entendeu? E você precisa dar nome para o seu medo. Não ignorar que você tem medo. Olha, fui em tal entrevista e tive medo, tive uma reação de medo, não consegui ter desenvoltura para falar sobre as minhas capacidades e eu preciso resolver isso. Quando você dá nome ao seu medo, você começa a resolver o seu medo, você começa a encarar de frente e enfrentar o seu medo. Eu estou com medo disso, então é isso aqui que eu preciso trabalhar. Eu estou com medo no momento da entrevista, porque eu tenho capacidade para aquele cargo, mas na hora de falar sobre ele, eu fico perdida, eu fico vermelha, e a minha boca fica seca, eu fico totalmente temerosa de falar alguma coisa errada e acabo não falando o que eu deveria falar. Então você começa a enfrentar esse medo, a realmente falar, é nesse ponto aqui que eu preciso me desenvolver. Quando você não dá nome ao seu medo, você não resolve ele, porque nós não resolvemos algo que é desconhecido para nós. Nós ignoramos aquilo porque é desconhecido. A partir do momento que você identifica, você começa a enfrentar aquele medo. Você enfrentando, ele vai recuar. Se você recuar, ele vai se alastrar. Então, cada vez que você falar, não, eu não vou nessa entrevista porque eu não consigo, porque vai acontecer isso, aquilo, outro, o que vai acontecer? Você sempre vai recuar e mais medo você vai ter. Toda entrevista, só em pensar na entrevista, você já começa a ter sudorese, você já começa a ficar insegura, você já começa a ficar tremendo, porque você está recuando. Mas se você começar de fato a tratar isso, não, como que eu posso fazer? Eu vou começar a falar sobre as minhas aptidões, olhando no espelho, como se uma entrevistadora estivesse me perguntando sobre esse assunto, aí você começa a enfrentar esse medo. E é por partes, você vai enfrentando cada parte do seu medo, e ali você vai vencendo aquele medo específico. O segundo sinal é quando o medo se torna uma prisão. São pessoas que são aprisionadas por barras mentais. Elas sabem que elas podem ir além, mas elas ficam no padrão do conformismo. Não vou me arriscar, tá bom assim, vou continuar assim. Talvez elas estejam infelizes, insatisfeitas onde estão, no trabalho que estão, mas eu fazer uma transição de carreira agora com a minha idade, eu fazer um esporte agora, não vou. Eu acordar mais cedo, ter uma alimentação saudável, não, eu vou ficar aqui mesmo. São prisões mentais. Ela é aprisionada por aquele medo. Por quê? É desconhecido, o novo é desconhecido. A mudança nos traz alguns transtornos, mas também nos traz uma evolução. E quando nós somos aprisionados pelo medo, nós nos mantemos naquela prisão, daquele jeito, naquele mesmo lugar. Tem pessoas que estão em relacionamentos que são totalmente tóxicos. Elas não estão se sentindo bem ali, não estão se sentindo felizes, não faz sentido mais para elas, mas elas não conseguem se distanciar, elas estão presas naquele padrão ali. E só em pensar, se eu romper relacionamentos com essas pessoas para recomeçar uma nova amizade, isso vai causar um cansaço mental tão grande que eu vou ficar por aqui mesmo. São prisões mentais. Você está sendo aprisionada pelo medo e você está perdendo a parte boa da vida, que é viver novas coisas, que é conhecer novas pessoas, que é conhecer coisas diferentes e experimentar coisas diferentes. Se dá essa oportunidade de experimentar coisas que você ainda não experimentou na sua vida, de fazer coisas diferentes. E para romper com esse ciclo de aprisionamento do medo, você precisa parar de evitar ter medo, porque às vezes a gente evita uma situação, vou evitar, é melhor nem
tentar isso aí, é melhor nem arriscar, é melhor nem ir porque pode acontecer tal coisa. Então pare de evitar o medo, porque na vida nós vamos passar por diversas situações de medo e nós só vamos nos desenvolver quando nós confrontarmos o nosso medo, nós pararmos de evitar e falar, não, eu vou experimentar, vou ver como que é isso aqui. Nunca fiz uma alimentação saudável, nunca fiz um exercício durante um mês, eu vou fazer, eu vou experimentar, vamos ver o que vai dar. E quando você para de evitar o medo, você começa de fato a ver que aquilo que era assustador para você te fez bem. E simplesmente você estava fugindo de algo que seria libertador para você, porque no medo tem muito a fuga e a luta e a fuga. Às vezes a gente fica lutando, vou lutar, ou às vezes vou fugir. E evitar o medo não é o melhor caminho. Quando você começa a enfrentar, você fala, não, eu vou ver realmente o que está acontecendo, o que está aí no escuro. Isso é escuro para mim. Acende a luz. Quando você dá um passo, você está acendendo a luz para conhecer esse desconhecido. E a partir do momento que você conhece, isso não te assusta mais. E o terceiro sinal que o medo tem sido um problema na sua vida é quando você começa a se aconselhar com o medo, quando você vai para o consultório do medo, quando você faz consulta com ele, porque o medo sempre vai dizer para você, não se exponha, não seja vulnerável, se esconda, quanto mais longe melhor, entendeu? A distância de coisas novas para você é melhor, fique calado, não fale. Não diga o quanto você erra. Então o medo ele sempre vai te esconder. Toda vez que você se aconselhar com o seu medo, toda vez que você pensar e começar a cultivar aqueles pensamentos de medo, mais medo você vai ter. Mas é tão interessante que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez você pense assim, eu preciso ter coragem, eu preciso ter muita coragem para vencer o medo do fracasso, medo de fracassar, medo do abandono, medo de experimentar coisas novas, eu preciso ter muita coragem para o medo não me governar, para eu não ficar aprisionada. Eu quero te dizer, você precisa de fato ter muita coragem, mas o principal é vencer o medo com um verdadeiro amor. Quando você encontra o verdadeiro amor de Deus, você vai vencendo os seus medos. Você não vai parar de sentir medo, mas você vai aprender a lidar com os seus medos. Você vai aprender a dar um passo à frente do medo, porque o verdadeiro amor, ele não é opressor. Ele vê as suas vulnerabilidades e te ajuda a lidar com as suas vulnerabilidades. Ele te ajuda a lidar com situações que para você são difíceis de lidar, te desafiam, te tiram da zona de conforto. O verdadeiro amor é Deus na sua vida, porque a Bíblia diz que Deus, ele é amor, ele não é uma expressão de amor, mas ele é amor. Então quando você se enche de Deus, você não é mais governada pelo medo e nem aprisionada pelo medo, porque quando Deus ocupa totalmente, de forma integral, o seu coração e a sua vida, você avista o medo, você até sente o medo, tem aquela reação fisiológica e mental, mas você encara o medo de frente, porque você entende, eu vou vencer esse medo, porque Deus me capacita para vencer esse medo, eu já estou preparada e vou ir além, eu vou falar com destreza, eu vou falar com confiança, eu vou ter uma ação diferente, porque o verdadeiro amor habita dentro de mim. Então não se aconselhe mais com medo, não fique por horas pensando no pior que pode acontecer, as piores reações que você vai ter, mas se aconselhe com amor, porque quando você se aconselhar com amor, o amor vai te dar segurança, o amor vai te dar confiança, o amor vai entender as suas vulnerabilidades e vai te impulsionar, te encorajar para você andar mais uma milha, para você continuar, para você vencer as suas circunstâncias, para você transpor os seus obstáculos, porque em Deus você pode vencer todo e qualquer medo que for surgindo na sua vida. Se fez sentido para você, coloque aqui nos comentários, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e ative as notificações para você receber
todos os vídeos que a gente for postando por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.